Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que já estão aí no nosso chat, participando do nosso programa. Eu aproveito para convidar você a mandar suas perguntas aí para o programa de hoje, mandar seu super chat, contribuindo financeiramente com a gente, mandando também super sticker, contribuindo, sendo membro assinante do canal a partir de R$ 7,99 por mês. Há várias maneiras de contribuir com a Causa Operária TV. Compartilha também nosso link 24 horas da Causa Operária TV com seus contatos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Compartilhe também o programa que vai ficar aí na nossa playlist da Análise Internacional, no nosso acervo de vídeos do canal. Você aproveita, compartilha, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu faço também os mesmos convites para os companheiros que estão nos assistindo na TV 247, a Análise Internacional, que é transmitida também na TV 247. Não deixe de contribuir aí com toda a imprensa progressista, com a imprensa de esquerda, sendo membro do canal, contribuindo, compartilhando, né? Ajude a gente a aumentar o nosso número de visualizações. Hoje o tema da nossa análise internacional é o Chile constituinte direitista. E para a gente começar, antes da gente começar, né, passando a palavra para o companheiro Rui, só mostrar novamente aqui os produtos da loja do PCO.com, que você encontra no nosso site, loja do PCO.com, na livraria do PCO. Esses aqui são os produtos especiais dos 80 anos do assassinato do Leon Trotsky, que tem caneca, tem display, tem garrafinha para você conservar sua água, tem caneca de chopp, tem camiseta, tem boné, tem pôster, chaveiro, imã de geladeira, bottom, tudo isso você encontra em loja do PCO.com e pode encontrar também outros materiais exclusivos da nossa loja. E aqui o novo jornal Causa Operária, a edição 1132, mais de 160 mil mortos pela Covid-19, 41 milhões de desempregados, 74,5 milhões em situação de fome. Um país prestes a explodir. Aqui está. Você adquire o jornal Causa Operária junto com os militantes aí nas manifestações, nos atos, nas ruas. Aqui no jornal de hoje tem um especial no nosso caderno de cultura sobre o Pelé e os rumos do futebol arte. Tudo isso aqui na edição 1132 do jornal Causa Operária, o jornal mais antigo da esquerda no Brasil. Vou passar então a palavra para o companheiro Rui para a gente começar a análise de hoje. Depois eu volto aqui com as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Eu caí aqui, Henrique. Você terminou? Terminei. Pode. Já terminei agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje nós temos um tema importantíssimo, que é uma avaliação da questão do Chile, né? E ver exatamente o que está acontecendo no Chile e ver como é que isso aí se relaciona com o panorama político em outros países da América Latina, particularmente o Brasil, né? Queria começar fazendo uma consideração geral sobre a conduta política da esquerda em relação ao que acontece nos outros países, né? Ao invés de fazer uma análise séria, uma análise concreta, política dos acontecimentos, a esquerda quer transformar todos os acontecimentos, a maior parte da esquerda, né, quer transformar todos os acontecimentos numa espécie de política para animar a torcida, né? É a famosa política do otimismo. Agora que nós estamos nas eleições, então, essa política vai às últimas consequências. Todos os candidatos vão ganhar, todos os candidatos vão para o segundo turno. Se o candidato vai para o segundo turno, ele ganha no segundo turno, etc. e tal. É aquele leilão, aquele bazar de fantasias políticas. E, logicamente, que os acontecimentos internacionais, eles entram aí, que é para
animar o pessoal também, né? Quem sabe eles votem nos candidatos de determinado partido de esquerda. Nós vimos isso daí com a Bolívia, né? Foi apresentado como uma extraordinária vitória popular, derrota da extrema-direita, derrota do neoliberalismo, derrota de tudo, vitória de tudo, quando na verdade o que a gente teve na Bolívia é um acordo político, né? Entre as alas mais direitistas do MAS e a direita tradicional, né? Eu mencionei aqui no último programa que o Luiz Arce propôs um governo de unidade nacional, quer dizer, é a famosa frente ampla, né? É a frente com os golpistas, exatamente como está sendo proposta no Brasil. Bom, e quanto ao Chile, né? Chile foi apresentado da seguinte maneira: grande vitória, vamos acabar com a Constituição do Pinochet, o povo votou, a direita foi derrotada, todo mundo foi derrotado, a esquerda saiu vitoriosa, todo mundo saiu vitorioso, uma maravilha, etc, etc, etc. Nós já mencionamos em outros momentos, né, inclusive com bastante antecedência à própria convocação da Constituinte, que a Constituinte era um pacto entre a esquerda e a direita, inclusive a extrema-direita pinochetista, para estrangular a mobilização operária. Era uma via para evitar a derrubada nas ruas do governo Pinheira, um governo extremamente direitista, né? Isso daí se confirmou, né? Ao contrário de toda a propaganda otimista, nós vimos aí que a Constituinte foi aprovada com cerca de 80% dos votos. A convocação da Constituinte surgiu de um acordo com o governo Pinheira, que permanece, né? Então nós vamos ter aí uma Constituinte com o governo Pinheira. Se cogita, inclusive, de convocar eleições presidenciais e parlamentares juntamente com a eleição da Constituinte, né? O que seria uma enorme confusão política, ao mesmo tempo em que você, na realidade, despreza o que está acontecendo na Constituinte, porque o presidente seria eleito antes da Constituição ser convocada. E o processo constituinte não seria um processo exclusivo de debate político no país sobre a Constituição. Você teria uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, essa avaliação preliminar, tá? Nós vamos procurar ela, ou embasar ela hoje com um conjunto de dados que mostram, acima de qualquer dúvida, que nós não temos nós não temos no panorama chileno nenhuma grande vitória da esquerda, muito pelo contrário, o que nós temos é toda uma operação política direitista que está sendo colocada em marcha com o apoio da esquerda, né? Vamos ver aqui alguns fatos importantes sobre essa Constituinte. O primeiro fato da Constituinte é que os deputados constituintes vão ser em número de 155. Quer dizer, só esse número aí já mostra que não se trata de uma Constituinte popular, soberana, uma Constituinte integrada e controlada pelo povo, né? Todo mundo sabe que quanto mais reduzido o número de pessoas que tomam a decisão, mais sob o controle da burguesia essa decisão vai estar, né? Isso daí é um dado do qual nós não podemos escapar. Bom, acrescente-se a isso daí, um dos dados mais importantes sobre a questão da Constituinte, o fato de que para aprovar qualquer coisa nessa Constituinte, serão necessários 2/3 dos votos. Quer dizer, se a direita em primeiro lugar, mas a burguesia de um modo geral, com certeza vai ter mais de 1/3 na Constituinte e, portanto, vai vetar qualquer tipo de coisa mais
significativo do ponto de vista de uma reforma, de uma mudança constitucional, de uma reforma nas instituições do país, né? É praticamente impossível que a esquerda, ainda mais a esquerda mesmo, né, venha a ter mais de 2/3 na Constituinte. Isso daí, já por si só, né, deixaria aí as ilusões atrás. O fato de que tenha sido feito um acordo em torno dessa margem, né, de 1/3, para mudanças, 1/3 com poder de veto sobre as mudanças legislativas, já mostra que é um acordo com a direita, né? Por isso a direita aceitou a Constituinte, porque a Constituinte, na verdade, é facilmente controlável do ponto de vista da direita. Bom, aí, uma coisa que a gente poderia esperar, né, dado o nível de mobilização que nós temos no Chile, a mobilização popular é muito grande, quase derrubou o governo, houve muita repressão e tudo mais, há muita repressão ainda, vou falar um pouco sobre isso. A gente poderia pensar que, quem sabe, a esquerda tem uma enorme votação e acabe conseguindo mais de 2/3, né? Embora basta olhar o panorama dos partidos políticos chilenos que vão concorrer à Constituinte para ver que isso aí não vai efetivamente acontecer. Mas vamos supor aí que uma esquerda que não faz parte do jogo político tradicional conseguisse tivesse uma ampla votação. Acontece que a Constituinte, ela mantém, né, a lei eleitoral da ditadura do Pinochet, a lei eleitoral que foi estabelecida pelo Pinochet. Essa questão dos 2/3 também foi estabelecida pelo Pinochet. A lei eleitoral, nós temos que entender que no Chile o voto é um voto distrital. E os distritos que foram elaborados pelo governo Pinochet, na parte final desse governo, né, isso fez parte, inclusive, do acordo com os partidos de esquerda, os partidos burgueses ditos democráticos, né? Esses distritos são extremamente desiguais, né? Existe uma situação em que você pode ter 10 vezes mais, o voto pode valer, né, mais de 10 vezes o voto de um outro determinado distrito. Então, num voto cidadão, um voto. No segundo distrito, 10 pessoas, um voto. Quer dizer, isso já foi montado, né, com um planejamento geográfico do país, uma avaliação das classes sociais, onde é que a população mais rica domina, onde é que os setores retrógrados dominam a população mais atrasada, etc., etc., dividindo os distritos operários, distritos populares, para facilitar a eleição parlamentar da direita. O voto, então, tem essa característica. Bom, nessa altura, todo mundo já percebeu que essa questão da Constituinte é, na realidade, uma grande farsa. Mas a coisa não termina aí. Tem vários outros dados que a gente deve acrescentar. No Chile, além do voto distrital, né, se você está dentro de um distrito, o voto também não é um voto por pessoa, né? A eleição chilena, a eleição chilena é baseada numa fórmula matemática criada por um matemático francês, que diz respeito à proporcionalidade, e que se chama proporcionalidade D'Hondt, né? Dhondt, na verdade, é H-O-N-T, onde a proporcionalidade não se você teve 50% dos votos, você vai ter 50% dos eleitos, né? Isso aí se modifica de acordo com uma fórmula bastante complexa que tem aí, mas que nós sabemos que essa fórmula bastante complexa foi colocada aí para favorecer os partidos de direita. Então, nós temos todo esse panorama do ponto de vista legal, né? Quer dizer, voto distrital, 2/3 para
aprovar qualquer coisa na Constituinte. Significa que se 1/3 não concordar, não vai ser aprovado, mesmo que tenha 65% do voto, né? E assim por diante. E ainda essa proporcionalidade bizarra que torna o voto extremamente desigual, extremamente manipulável, né? Isso sem falar que o regime político, né, continua sendo o mesmo diante da Constituinte, né? O governo Pinheira, que é um governo de direita, não caiu, a polícia não desapareceu, os policiais continuam reprimindo os trabalhadores nas ruas e tudo mais, né? Então é muito difícil acreditar que essa Constituinte aí seja uma vitória tão importante assim da população, ou mesmo que seja uma vitória. Na realidade, é um acordo vergonhoso da esquerda chilena com a direita, né? Com a direita do atual governo. Isso não deve surpreender ninguém, né? Não deve surpreender ninguém, porque a esquerda chilena, os partidos mais importantes do Chile, né? O Chile tem 2 grandes partidos que governaram o país alternadamente depois da era Pinochet, que é a Democracia Cristã, um partido de direita, não de extrema direita, mas de direita, é um partido que apoiou o golpe de Estado de Pinochet, é um partido da burguesia, né? É o partido mais tradicional da burguesia chilena, e o Partido Socialista, que é de esquerda, mas é um partido, talvez o partido de esquerda mais direitista de toda a América Latina, né? Apesar de ser um partido tradicional. Muita gente se confunde com esse partido porque pensa no governo Allende, né, que apesar da capitulação diante do golpe do Pinochet, era um governo que propunha reformas sociais, etc. e tal. Não era um governo revolucionário, muito pelo contrário, né? Era um governo que lutou com todas as forças contra qualquer tipo de evolução da situação política para a revolução. Era um governo conciliador e reformista, mas era um governo de esquerda, era um governo que apresentava, aí, pelo menos no seu discurso, a proposta de reformas sociais. O Partido Socialista atual já não é nem mesmo esse partido do Allende, é um partido... o Partido Socialista chileno ele está mais perto da direita do que da esquerda, na realidade. Então, é importante notar que os partidos que vão concorrer às eleições são na sua totalidade, partidos muito conciliadores. Se ouve falar muito, né, de que o Partido Comunista chileno seria um partido que romperia com toda essa conciliação. Isso não é fato, né? O Partido Comunista chileno, embora tenha uma retórica mais esquerdista do que o Partido Socialista, na verdade, um partido tão conciliador, né? Não denunciou essa armação, essa operação vergonhosa contra a população chilena, nem nada. Para a eleição, formou-se um grande bloco, né, que é um bloco chamado, até o momento, Unidade Constituinte, né, que é composto pela Democracia Cristã e pelo Partido Socialista. Esse bloco está procurando conquistar a maioria dentro da Constituinte, que não é, vejam bem, o acordo que foi feito entre a esquerda e o governo não prevê que a Constituinte seja chamada de Assembleia Constituinte. Ela foi chamada de Convenção Constituinte, que é para diminuir, né, o poder político efetivo dessa reunião, né? Então, eles querem conquistar aí uma maioria, né? Falam até em conquistar, juntar todos esses vários partidos burgueses para conquistar os 2/3. Com isso daí eles vão apresentar que a Democracia Cristã, o Partido Socialista e outros partidos, como o Partido Republicano, Ciudadanos, etc. e tal, seria um bloco de esquerda na Constituinte. Não vamos acreditar nisso daí nem por um momento, né? A Democracia Cristã
ela é um partido de direita e um partido burguês, e provavelmente ela teria a primeira posição dentro desse bloco, né? Fora desse bloco se constituiria um bloco direitista e se constituiria um bloco de outros partidos esquerdistas menores, incluindo aí o Partido Comunista. Esse bloco também, né, ele não quer apenas intervir na Constituinte, mas ele busca também eleger a maioria do Congresso, né? O Congresso vai continuar funcionando durante a Constituinte, né, que é uma coisa um tanto quanto esdrúxula, diminui inclusive o poder da Constituinte, porque se a Constituinte tivesse um poder, fosse soberana, como deveria ser uma Constituinte de verdade, ela deveria ter todo o poder político nas mãos, e não ter aí uma sombra que é o Congresso Nacional. Então, nós vemos aí que não há nada de vitória popular, muito pelo contrário, né? A mobilização popular, onde pessoas morreram pela repressão policial, várias pessoas perderam a vista, e é uma coisa que ficou muito marcante na mobilização no Chile, ela foi objeto, né, toda essa mobilização, foi objeto de uma negociata vergonhosa dos maiores partidos do país, Partido Socialista, Partido Democracia Cristã, e de um modo geral de todos os partidos, para, né, canalizar todo o descontentamento para a Constituinte. E, no final das contas, o que se espera dessa Constituinte não é nenhuma grande revolução, não vai acontecer nada, né, de especial, mas é simplesmente uma manobra política para que um bloco formado pelos partidos burgueses mais tradicionais derrotem o governo direitista nas eleições, né? É simplesmente isso. Em alguns lugares a gente vê a observação, né, de que a Constituinte no Chile, ela seria como foi a Constituinte do Chávez e como foi a Constituinte na Bolívia, né? O que essas constituintes tiveram de especial? O que elas tiveram de especial foi que elas permitiram, né, às forças nacionalistas uma certa mudança no regime político para facilitar o seu governo diante da burguesia. Então, a Constituinte, naquele momento, ela foi um acompanhamento, foi um desdobramento do movimento que levou esses partidos ao poder. Essas constituintes não foram verdadeiramente revolucionárias, nem mesmo do ponto de vista democrático, né? A gente vê que na Venezuela e na Bolívia até hoje, as forças institucionais da direita, da repressão, da burguesia, do imperialismo estão intactas. Na Venezuela nós temos como exceção o desmantelamento das alas mais direitistas das Forças Armadas. Mas a imprensa capitalista continua com o seu monopólio de rádio e televisão, né? Por exemplo, a Constituinte do Chávez não acabou com esse monopólio, que seria uma medida democrática elementar, né? Pegar aí e falar, não, acabou, não existe mais esse negócio de que uma família controla um canal de televisão, vou distribuir esse meio de comunicação por toda a população. Democraticamente não foi feito isso daí. Assim como não foram feitas várias outras medidas que seriam necessárias. Nesse sentido, mesmo a Constituição chavista e a Constituição na Bolívia foram limitadas. No entanto, elas representaram, né, ainda que limitadamente, uma ruptura com o regime político anterior. A Constituinte chilena não representa isso, né? Ela não é uma Constituinte para nenhuma ruptura. Ela não é, né, não é que a Constituinte está levando ao poder uma nova força política que rompe com aquele sistema de forças políticas que domina o país. Por exemplo, na Bolívia,
quando o Evo Morales ganha as eleições, não é simplesmente um fenômeno eleitoral. Há um esmagamento da direita, né? Então, o regime político está completamente debilitado. Evo Morales, logicamente, nunca colocou o problema de levar, né, essa mobilização para o socialismo, mas ele surge como uma nova força política no quadro das forças anteriores, que eram todas elas diretamente subordinadas ao imperialismo. Há uma certa ruptura aí, e a Constituinte é a expressão institucional dessa ruptura limitada. A mesma coisa acontecendo na Venezuela. A Constituinte chilena não leva, né? A mobilização chilena não levou, não teve a intensidade, né, para levar uma nova força política a se destacar no Chile. Todos os partidos que vão participar da eleição constituinte são os mesmos partidos que participaram das últimas eleições no Chile, né? Então, num certo sentido, é um jogo de cartas marcadas de partidos que, inclusive, estiveram no poder, né, antes. O Chávez não havia estado no poder, não era parte das forças políticas tradicionais. Nem o Evo Morales, nem o Rafael Correia, nem o Lula tinham estado no poder antes, quando ele chegou ao poder. Isso daí todos são novas forças políticas. No Chile, não. São as mesmas velhas forças políticas que vão atuar aí, né, e nessas condições que nós vimos, com todo esse funcionamento profundamente antidemocrático do sistema eleitoral e de representação dentro da Constituinte. Se nós quisermos fazer uma comparação da Constituinte chilena, nós temos que fazer uma comparação com a Constituinte alemã depois da derrota da Revolução Alemã de 1918. Né? Na Alemanha houve uma revolução em 1918, essa revolução foi duramente reprimida, os líderes do Partido Comunista Alemão foram assassinados, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, e depois do esmagamento dessa revolução, a Constituinte canalizou toda a insatisfação popular para a constituição de um novo regime, que foi na verdade, foi a preservação do regime da burguesia, fazendo concessões às massas, né, na medida do possível, quer dizer, nunca ultrapassando a barreira daquilo que poderia ser uma crise generalizada, uma crise revolucionária do regime político, e como é que se diz? Restabelecendo a dominação política da burguesia no país, né? Quer dizer, a Constituinte chilena ela é muito mais parecida com essa. É possível no Chile fazer essa operação, porque, primeiro, a mobilização não tem direção. Tá? Nesse sentido, embora os partidos tradicionais não sejam os partidos que representam aí a mobilização popular, eles acabaram, né, tomando conta dessa mobilização popular e utilizando a mobilização popular para os seus próprios objetivos, que nada tem a ver com nenhuma emancipação, com nenhuma derrota da direita, nenhuma derrota do imperialismo, nada. Tá? Então, o que nós temos aí é uma manobra contra a população. Aí se coloca a seguinte questão em relação à Constituinte no Chile. Né? O que fazer? Né? Rejeitar a Constituinte, etc. e tal? Não necessariamente, porque é necessário, a partir de agora, primeiro que existe uma grande ilusão das massas que foi fomentada por partidos como o Partido Socialista, o próprio Partido Comunista, os partidos burgueses, etc. e tal, em relação à Constituinte. Né? A Constituinte lá é apresentada de uma maneira ainda mais eufórica do que aqui. É o fim do pinochetismo, toda uma demagogia que não tem, na realidade, nenhuma substância política real. Então, em primeiro lugar, há uma grande ilusão das massas com a Constituinte. Um partido revolucionário no Chile, que não existe nesse momento, ele deveria procurar participar da Constituinte, participar das eleições, sei lá, se possível,
eleger um dos 155 deputados, que vai ser uma coisa muito difícil de fazer, né? Dá para perceber, 155. Vocês vejam que o Congresso Nacional Brasileiro, que é um congresso normal, não é um órgão constituinte, tem quase 600 deputados. Quer dizer, esse grupo aí é menor do que é quase do tamanho do Senado brasileiro, né? E o Senado, todo mundo sabe que é um órgão profundamente antidemocrático. Então, o partido deveria participar e denunciar essas coisas, mostrar que a esquerda fez um acordo, pedir para revogar essas coisas, pedir para mudar, né, determinadas coisas. Por exemplo, um ponto onde a esquerda poderia bater na questão dos 2/3, né? Porque os 2/3 eles condicionam a Constituinte de antes. Por que a Constituinte, que seria constituinte, que seria soberana no caso, não decide que é maioria simples? Que você vota e a maioria leva. Esse desafio poderia ser colocado à esquerda. A esquerda não vai provavelmente colocar isso. Há muitas coisas que podem para processar uma experiência das massas, né? No momento em que as massas estão muito mobilizadas, e com isso construir uma nova força política que se oponha a esse conjunto de forças que nesse momento fez o pacto da Constituinte e está levando à frente essa farsa política que é a Constituinte, né? A burguesia, logicamente que vai haver muito atrito dentro da Constituinte. Os partidos, o bloco dito democrático, que não é nem um pouquinho democrático, vai procurar apresentar isso aí como uma luta épica contra a direita, mas a maior parte disso daí vai ser jogo de cena, né? Mas mesmo assim cabe à esquerda intervir em todos os momentos através de uma campanha de agitação entre a população em torno da Constituinte, né? Não necessariamente a Constituinte vai acabar com toda a tendência da mobilização no Chile, né? Há muita expectativa de que os problemas sejam resolvidos, e é capaz que a Constituinte não resolva a maior parte deles. Resolva alguns para fazer média com a população, por pura demagogia, né? Para acalmar o ambiente político, mostrar, olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, mas a maior parte, principalmente as questões fundamentais, que não são as questões econômicas e sociais, mas são as questões políticas, vão ter um desfecho bastante direitista. Da maneira como está sendo apresentada a Constituinte nesse momento, né, nem mesmo a esperança, que seria uma vitória muito pequena no final das contas, mas seria uma vitória, de acabar com o sistema pinochetista, está claro. Quer dizer que eles vão conseguir estabelecer o voto universal contra o voto distrital, que eles vão acabar com essa fórmula bizarra de proporcionalidade que foi inventada pelo Pinochet, ou que foi trazida pelo Pinochet, e etc. e tal, né? Nem mesmo essas mínimas mudanças democráticas parecem estar seguras nesse momento em relação ao problema da Constituição chilena. A grande lição é que é preciso desconfiar muito da propaganda que é feita, inclusive, pela esquerda, né? A esquerda gosta de festejar tudo, para dar um clima assim. Eles acreditam, porque eles têm uma cultura política, uma mentalidade política puramente eleitoral, que se você for sempre otimista, mostrar sempre o lado bom, e não sei o quê, falar que todo mundo vai ganhar, que a vida é uma maravilha, que nós estamos indo para frente, etc. e tal, isso é positivo para conseguir votos. O que é duvidoso, mas enfim, certamente não é positivo ser tanto os militantes como a população em geral, a população trabalhadora, do que realmente está acontecendo. É pintar um quadro cor-de-rosa que não corresponde à realidade. E enquanto as pessoas ficam observando aquele quadro cor-de-rosa, né, a realidade, que não é nem um pouquinho cor-de-rosa, se impõe
e cai na cabeça de todo mundo como uma grande catástrofe. O caso chileno e o caso boliviano são muito parecidos nesse sentido. Para concluir, um raciocínio importante é o seguinte: o que está em ação no Chile, toda essa operação, ela é conduzida pela chamada Frente Ampla, Quer dizer, a frente chilena é aquilo, a frente chilena do Partido Socialista com o Partido da Democracia Cristã é aquilo que a esquerda quer fazer no Brasil. É uma frente popular, né, com a direita. Vocês vejam que no Brasil formou-se uma frente popular, quer dizer, uma frente de colaboração de classes, encabeçada pelo PT. E essa frente, né, que constituiu, digamos assim, um polo de esquerda, se enfrentava com a direita. Formou-se até num determinado período no Brasil uma espécie de bipartidarismo. PSDB encabeçando o bloco direitista, PT encabeçando o bloco de esquerda. Com alguns setores do bloco de esquerda, mas isso é uma característica de toda a Frente Popular, de ter alguma direita aí. No Chile, né, não se trata desse tipo de frente popular. No Chile seria como se o PT, ao invés de se enfrentar com o PSDB, ele se aliasse com o PSDB, digamos assim, para repudiar um partido malufista, etc. A Frente Popular chilena é a Frente Ampla, né? Se as pessoas quiserem saber o que é a Frente Ampla, basta olhar para o que está acontecendo nos outros países da América Latina, onde essa política vem ganhando terreno cada vez mais. Na Bolívia é assim, né? O governo Luiz Arce, quando fala de governo de unidade nacional, é um chamado à Frente Ampla. A própria eleição já foi feita em acordo com a Frente Ampla, né? Na Argentina é assim desde o começo, porque o próprio Partido Peronista é uma espécie de Frente Ampla, ele mesmo. E isso e no Chile agora nós vemos a ação da Frente Ampla. E nós vemos também, né, no caso da Bolívia ainda não está absolutamente claro isso daí para a maioria, mas no caso do Chile nós vemos claramente que a Frente Ampla ela atua em favor dos setores conservadores da burguesia, contra a democracia, contra os setores populares, contra os direitos democráticos da população. Ela não é um meio, né, de emancipação, ela é um meio de contenção da luta da população. Veja que na Bolívia houve uma enorme mobilização, no Chile houve uma enorme mobilização, e tudo isso daí terminou num verdadeiro fiasco político, né, tanto na Bolívia como no Chile. E, obviamente, que a burguesia está trabalhando esse mesmo processo em todos os lugares, e particularmente no Brasil, que é um país-chave da América Latina. Henrique. Vamos lá então, companheiros, para as perguntas. Só lembrando aí que o companheiro Rui Costa Pimenta tem programas aqui na Causa Operária TV todas as sextas, a Análise Internacional. Também todo sábado, às 11h30 da manhã, análise política da semana. Então, também já marque aí na sua agenda, amanhã, ao vivo, às 11h30 da manhã, análise política da semana. Nas segundas-feiras, o programa Marxismo, ao vivo, às 13 horas. Nas terças-feiras, a análise política na TV 247, ao vivo, às 16 horas, e a gente transmite simultaneamente aqui na Causa Operária TV. E todas as quintas-feiras o companheiro Rui ainda participa da live das 5 no DCM. Bom, para começar aqui as nossas perguntas, primeiro a pergunta do Davi. Rui, não seria o momento de construir uma internacional para restabelecer o marxismo-leninismo? Bom, isso sempre seria um momento, né? O que a gente precisa ver é se estão dadas as condições políticas para fazer isso. O que nós vemos internacionalmente é que a esquerda trotskista está tão atrelada à política da burguesia quanto
a esquerda mais conciliadora, né? Precisaria haver uma ruptura no mundo real, né, entre os trabalhadores, precisaria haver uma mobilização grande que rompesse com toda essa política de colaboração. Sobre essa base, nós poderíamos construir uma internacional. Veja que a Terceira Internacional foi construída sobre a base da Revolução Russa, que rompeu com toda a política da esquerda de colaboração com o imperialismo, né? Próxima pergunta do companheiro Vitor Lara. Houve algum setor da esquerda brasileira ou internacional que não se deixou levar por essa fantasia de que a Constituinte foi uma grande vitória popular além do PCO? Então, há grupos, né, principalmente grupos trotskistas, que fazem críticas à Constituinte. Mas eu não vi ninguém falando que isso daí, na verdade, é uma forma de estrangular a mobilização popular. Essa caracterização não vi em lugar nenhum. Agradecer aqui o super sticker da reflexão sempre, muito, muito obrigado. E fazer a pergunta do companheiro, da companheira Silvia Rosa. Existe a possibilidade de que a nova Constituição chilena seja um retrocesso em relação à vigente atualmente? Retrocesso não, porque eles, logicamente, para desfazer, né, a mobilização popular, eles vão fazer alguma perfumaria, alguma coisa, vão fazer algum tipo de concessão, né? Eles vão procurar adaptar a Constituinte, sem passar de determinados limites, à situação atual, né? Adaptar a Constituição. Então, eu acredito que algum tipo de mudança vai haver, mas no essencial não vai haver. E o que é pior, aquilo que é uma força transformadora, que é a mobilização que ocorreu até agora e continua ocorrendo, vai ser, ou pelo menos eles vão tentar, né, dissolver essa mobilização, quer dizer, desarmar o povo. Só isso daí já seria um resultado muito catastrófico. Eu queria agradecer o novo membro do canal, José da Paixão Lopes. Muito obrigado, muito bem-vindo. Pergunta do companheiro Pedro Catelli. Rui, quais são as semelhanças e diferenças entre esse processo constituinte no Chile e o que ocorreu em 1988? Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. Por isso que a Constituição de 88 é uma Constituição muito conservadora numa série de coisas, né? Ela manteve tudo praticamente que já tinha no país naquele momento. Ela não fez nenhuma grande mudança. Onde ela aprovou alguma coisinha mais progressista, por exemplo, ela aprovou as 44 horas. Nunca entrou em funcionamento como lei. Porque também, né, nós temos que entender que num país como o Brasil, num país como o Chile, a Constituinte não é uma coisa real, né? Ela alguns aspectos aí legislativos expressam um pacto entre as classes dominantes e os setores da esquerda, do povo e tudo mais. Mas nós estamos vendo, a Constituinte não vira nada. A Constituinte brasileira é todo dia. Começa pelo fato de que todo dia o STF aprova uma nova disposição legal e o STF nunca foi órgão legislativo. Isso aqui em grande medida, é uma farsa, né? A gente vê, como no caso do Lula, que a arbitrariedade impera, né? Arbitrariedade, quer dizer, um regime faz o que lhe dá na cabeça sem ter nenhum tipo de definição prévia, é uma ditadura. E no Brasil a arbitrariedade predomina, né?
Próxima pergunta é do Frederico José Gonzalez. Como se dá uma constituinte realmente levada pelo povo? Pode dar um exemplo histórico? Uma constituinte realmente levada pelo povo? É. O modelo histórico é a constituinte francesa, né? Da Revolução Francesa. Ela foi uma constituinte que se deu, primeiro, com o poder executivo totalmente neutralizado, a monarquia, né? A tal ponto que a monarquia não tinha uma importância dentro da constituinte. Ela se deu com as forças armadas, as forças de repressão do regime, também neutralizadas e com o povo armado, com uma milícia de cidadãos, etc. e tal. A única diferença, digamos assim, o único senão, o único porém dessa constituinte é que ela se deu num momento em que a revolução ainda não tinha desenvolvido toda a profundidade que ela viria a ter, que ela vai desenvolver depois no governo da Convenção, né? com os jacobinos. Mas a Constituinte foi uma Constituinte, digamos assim, soberana, a Constituinte francesa. É esse o modelo principal que nós devemos usar como analogia, né, para uma situação. A Constituinte ela tem que ser soberana, ou seja, ela tem que ter poder. Se ela não tem poder, então não é uma verdadeira Constituinte. E a Constituinte chilena, nesse sentido, é uma farsa maior ainda do que a Constituinte de 1988 no Brasil, né? A próxima pergunta é do Adalberto Pereira. Rui, o imperialismo pode estar atuando nos bastidores desta constituinte chilena? Não, ele pode estar, não. Ele está atuando. Os partidos que estão atuando aí são todos partidos ligados ao imperialismo. Democracia Cristã, partido ligado ao imperialismo. A direita do Pinheira ligada ao imperialismo. O próprio Partido Socialista é um partido pró-imperialista. Próxima pergunta do Fernandes da Silva. Rui, o correto não seria o Pinheira ser preso por ter deixado mais de 400 pessoas cegas e assassinado um monte de gente? Pois é. O fato de que não tenha acontecido nada com ele, o que deveria ter acontecido é que o governo dele caísse. Mas a esquerda impediu isso daí. De um lado a repressão e do outro lado a política de acordo com o governo, porque a Constituinte, nós temos que entender, não sei se ficou claro na minha exposição, ela é produto de um acordo entre a oposição e o governo. Ela não é uma derrota do governo como estão apresentando aqui. O governo concordou com a Constituinte. Logicamente que concordou, mantida a lei eleitoral, 150 deputados, 2/3, tudo isso fez parte do acordo. A Constituinte, em grande medida, é uma capitulação da esquerda diante do governo Pinheira. E um meio para garantir a sobrevivência desse governo. Próxima pergunta da Renata Diniz. Você acha que vai chegar o momento de uma mobilização aqui no Brasil ou a esquerda ainda vai ficar na ilusão do fique em casa enquanto o povo fica à mercê da sorte? A mobilização, a esquerda, ela não é um fator real de mobilização, né? Ela mais atua como um bloqueio. A mobilização vai acontecer na medida em que os acontecimentos levem a população, as massas populares a se mobilizar. Então nós temos que ter isso daí como conceito básico da questão da mobilização, tá? Também, obviamente, né, à medida que a esquerda que
agrupa aí vários militantes que são importantes, que querem se mobilizar e tudo mais, ela não faz absolutamente nada, esses militantes vão fazendo uma experiência e vão se deslocando para fora da órbita dessas organizações de esquerda paralisadas, né? É um processo que pode se dar de uma maneira lenta, pode se dar de uma maneira rápida, dependendo dos acontecimentos. Nós, que somos um partido revolucionário, a nossa função o que é? Esclarecer, né? Fazer com que os militantes, as massas, etc. e tal, evoluam para a direita, perdão, para a esquerda, né? Para posições revolucionárias, se organizem de forma independente e tudo mais. Eu acho que esse período ele tem sido muito fértil nisso. A esquerda brasileira, por causa dessas coisas, ela está em crise, né? Ela está em crise, ela tem muitas contradições internas, tem muito problema, muita dificuldade para levar adiante a sua política tradicional. O crescimento do PCO mostra que é uma tendência sólida, consistente de crescimento de posições revolucionárias, que pode ser maior ou menor, tudo vai depender de uma série de fatores. Próxima pergunta é do Marcel. É correto concluir que a direita muitas vezes deseja quase revoluções, entre aspas, apenas para impor a sua contra-revolução em seguida, como essas constituintes direitistas? Não, não diria isso, não. Eu diria que a direita procura evitar essas situações. É que ela não consegue. Você vê, o governo Pinheira tentou reprimir a mobilização popular e continua reprimindo, né? E essa repressão é um dos fatores importantes da situação política. Quem usa essa quase revolução é a esquerda conciliadora. Quando a esquerda conciliadora vê o povo se agitar, ela nunca pensa, vamos levar isso daí até a derrubada do governo atual, etc. e tal. Não, ela pensa, vou usar essa mobilização para fazer um acordo favorável para as minhas posições políticas, para conseguir mais cargos parlamentares, para conseguir isso, para chegar ao governo, para fazer aquilo. A esquerda é que usa essa mobilização como carta de barganha, né? É raro, não é impossível, mas é raro que um governo ou a própria direita impulsione uma mobilização. Eles podem impulsionar uma provocação, algum episódio menor na política para justificar uma repressão, mas não uma mobilização do tamanho que teve no Chile. Pergunta do ao vivo. Rui, eu vi que participam das mobilizações a juventude de 14 a 20 anos. É mais fácil a direita manipular os jovens? Depende, né? Não dá para ter uma resposta conclusiva assim, a essa questão colocada assim de maneira tão abstrata. Os jovens, evidentemente, têm menor experiência política. Isso é um fato claro. Mas também a experiência política dos mais velhos nem sempre é positiva, né? Muitas vezes a experiência política dos mais velhos é só um acúmulo de preconceitos desmoralizantes e conservadores, né? A sabedoria, tem muito velho na política aí que a sabedoria dele é ser direitista, porque ele acha que nada vai dar certo. É depressiva, né? Então, o jovem, ele é inexperiente, ele pode ser manipulado, mas ele também, por outro lado, ele tem mais otimismo na luta, né? Não esse otimismo barato de ficar elogiando todo tipo de manobra política rasteira. Ele tem mais confiança, né, na luta, ele vai para cima e tal. Até mesmo porque ele não tem muita experiência política e ele não passou, como os velhos, por uma série de derrotas, né? Porque você imagina, a vida do militante de esquerda, em geral, é assim, amargar uma derrota atrás da outra com a política da esquerda. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, já está pronta para se suicidar e abandonar totalmente a política. O jovem não passou por todo esse calvário.
né? Então, ele tende a ser radical. Agora, ele tende também a ser enrolado aí pela malandragem dos políticos velhos, né? Ele tende a ser mais radical, às vezes se confronta com isso daí, mas ele também pode ser enrolado. Agora, se houver uma força política que seja efetivamente combativa e revolucionária, ela pode atrair esses jovens, e aí esses jovens se tornam uma força poderosíssima, né, da revolução. Pergunta do Rudger Vogler. Ainda há esquerda revolucionária no Chile, apesar da tendência à direitização das esquerdas que vem acontecendo? Ela é contrária a essa manobra da Constituinte? Então, eu não vi ninguém. Pode ser, vai saber, né? Você conhecer toda a esquerda de outro país é complicado. Eu não vi nenhuma posição clara sobre a Constituição. Vi que o pessoal fez críticas, etc. e tal, mas o que eu não vi foi essa definição, que eu acho que é a mais significativa, de que essa Constituinte é um nó para estrangular a mobilização. Quer dizer, fazer uma crítica nem sempre é uma posição revolucionária. Digamos assim, seria um passo para uma posição revolucionária, mas você precisa ter uma definição clara. Você precisa estabelecer qual é o terreno real, efetivo, sobre o qual você está travando a luta política, né? Se a sua definição, se a sua caracterização, ela dá margem a todo tipo de confusão e ilusões no que está acontecendo, ela não é revolucionária e não permite o desenvolvimento pleno de uma posição revolucionária. Então, eu não vi nenhuma esquerda, nem no Brasil, nem na Argentina, nem no Chile, nada, que falasse isso daí. Pergunta do Elecotrices Facundia. Pode, neste momento em que a direita está avançando, fomentar um pensamento mais radical de esquerda? É porque a realidade ela é contraditória, ela não é simplesmente um avanço da direita. A direita ela avança sobre a base de uma crise do capitalismo muito grande. Então, quer dizer, se há uma crise muito grande do capitalismo, há um terreno para o desenvolvimento de posições revolucionárias também. Quer dizer, a realidade é contraditória, ela não é uma realidade de mão única, onde você só tem a direita evoluindo e só a direita pode evoluir. Não é assim. Tanto que a gente vê que, ao mesmo tempo em que a direita promoveu o golpe de Estado, a reação das massas foi muito forte. É que essa reação das massas ela não frutifica, ou ela, digamos assim, encontra como barreira nesse momento essa política conciliadora da esquerda. Mas há, sem dúvida nenhuma, que há terreno para uma política revolucionária na América Latina nesse momento, não há dúvida nenhuma. Só que essa política revolucionária não basta você querer ser radical e xingar todo mundo, etc. e tal. Você precisa realmente ter uma compreensão do que está acontecendo, né? Senão você se perde miseravelmente no meio da situação política. Bom, última pergunta para a gente encerrar, do RW Cláudio. Eu vejo muita gente dizer que a melhor Constituição do mundo é a inglesa, por ser a mais antiga, com cerca de 800 anos, e ainda permanecer estável. E do ponto de vista da esquerda, qual é a melhor? Não, essa Constituição inglesa, isso daí é um mito, né? A Inglaterra não tem uma Constituição efetivamente como no Brasil, detalhada, escrita. Essa é uma herança da Revolução Francesa, né? Na Inglaterra, a Constituição é prévia à Revolução Francesa. E o direito britânico ele é baseado no direito consuetudinário, ou seja, o direito dos costumes, né, das tradições. Então,
Isso daí dá margem a muita manipulação e tudo mais. Quem colocou o problema, né, de colocar a lei de uma maneira explícita e tudo mais foram os franceses. Inclusive é uma característica, né, do racionalismo francês e tudo mais. Agora, qual seria a Constituição ideal? É difícil. Existe uma Constituição que foi feita que seria ideal? A Constituição é um problema complexo da política. Né? Há várias coisas que a gente deveria dizer sobre a Constituição. Não dá para discutir tudo aqui, mas deixa eu apontar umas coisas. Um partido revolucionário numa constituinte como qualquer constituinte, deveria propor que a constituinte fizesse tábula rasa do regime institucional, né, e estabelecesse aí instituições onde o povo controlasse o regime. Então, por exemplo, acabar com o Senado, o Congresso ser através do voto direto universal, perfeitamente proporcional da população, ampliar o número de mandatos para que ele fosse bem democrático. Isso quer dizer, teria uma série de medidas aí referentes ao judiciário, referente ao legislativo, referente ao executivo e tudo mais, que podem ser apresentados, teriam um caráter muito democrático. Acabar com o regime anterior. Essa é uma das funções fundamentais da Constituinte. Outra questão é que uma Constituinte ela não deve ser, né, do ponto de vista da esquerda, ela não deve, da esquerda revolucionária, ela não deve ser um mero órgão legislativo. Ela deve colocar em pauta os grandes problemas econômicos e sociais, a reforma agrária, a nacionalização dos setores estratégicos e mais importantes da produção, e assim por diante. Né? O que for que tiver, que pudesse ser colocado. Né? Porque senão é um código de leis, e isso daí não é nada. A constituinte, uma constituinte para valer, deveria ser uma constituinte revolucionária, ela deveria revolucionar o país. Né? Então, quer dizer, eu dou esses exemplos aqui, digamos assim, como uma pequena introdução ao problema da Constituinte, que é um problema muito complexo. Outra complexidade é o seguinte, nós falamos em Constituinte, né? Mas nós somos partidários de um regime socialista. E a Constituinte, ela é um instrumento da democracia burguesa. Por que nós levantamos a Constituinte? Nós levantamos a Constituinte porque nos países atrasados, a Constituinte ela faz parte do desenvolvimento político histórico do país. Como há tarefas da democracia burguesa muito importantes que nunca foram resolvidas, a Constituinte aparece como um meio de enfrentar esse problema. Agora, o normal não é que se a Constituinte for realmente revolucionária, o que vai acabar acontecendo é que ela vai simplesmente ser um episódio introdutório da luta por um governo operário e socialista no país. Porque a democracia burguesa ela é uma coisa do passado, ela não vai existir no Brasil, de fato. Só essa democracia aí sem conteúdo, que é uma mera declaração de intenções no papel. Né? Fora disso, não vai existir democracia. O Brasil é um país que, para ser democrático, né, no sentido histórico da palavra, precisaria acabar com o imperialismo. E a própria burguesia é totalmente contra a democracia burguesa. É contra a reforma agrária, que é uma tarefa da Revolução Burguesa e tudo mais. A burguesia brasileira já é uma burguesia, de um ponto de vista geral, extremamente reacionária, extremamente contra-revolucionária. Então, quer dizer, a democracia burguesa ela é meio que um fenômeno
de transição, de ligação entre a situação atual e a luta pelo socialismo. Né? Depois que você conquista um governo operário e começa um processo de organização socialista da sociedade, enfrentar as tarefas do nacional brasileiro. Sem enfrentar essas tarefas, você não pode passar a construção efetivamente do socialismo, né? Elas são muito importantes, como aconteceu na Rússia. Mas, de qualquer maneira, isso só pode ser feito por um poder político que seja o poder da classe operária brasileira, da classe operária, dos camponeses, da população pobre. Bom, companheiros, a gente estourou aqui o nosso tempo. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui nessa análise internacional, que hoje falou sobre o Chile. Convidar você a assistir o programa na íntegra, caso você tenha perdido alguma parte, queira reassistir, vai estar aí o nosso programa na íntegra na nossa playlist do canal da Análise Internacional. Semana que vem, na sexta-feira, estaremos de volta aqui às 14 horas, ao vivo. Amanhã, às 11h30 da manhã, tem Análise Política da Semana com o companheiro Rui, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Então você já fica ligado aí para acompanhar toda a análise da situação política dessa semana, amanhã às 11h30 da manhã. Bom, é isso, agradecer novamente, muito boa tarde para todo mundo que nos assistiu, muito obrigado a todos que contribuíram, que participaram aí do nosso programa e fiquem ligados na nossa programação da Causa Operária TV de hoje e na sexta-feira que vem a gente está de volta em mais uma análise internacional. Muito boa tarde e até mais.